Boa noite a todos. Meu nome é Reinaldo da Luz de Souza, sou presidente do Sindicato de São José do Rio Preto, Sim Saúde. O tema da live de hoje é: vou receber a correção do meu fundo de garantia? Iremos debater esse assunto com o nosso advogado, Dr. Clóvis Renato Farias, advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará e assessor técnico na Conferência Internacional dos Trabalhos da OIT. Seja bem-vindo, Dr. Clóvis. Opa, saudação, mais uma vez aí, parabenizar o sindicato pela iniciativa, sempre nós estamos aí à disposição para orientação, para essa questão das ações judiciais, para atuação extrajudicial junto ao Ministério Público do Trabalho, o enfrentamento das negociações coletivas. E agora, mais um tema que veio à baila muito forte aí com as pessoas na internet, com as informações relacionadas aí à questão da correção do FGTS. E o sindicato tomar essa iniciativa é algo muito importante mesmo para orientar a categoria, e mais importante, é uma categoria que realmente tem sofrido tantas baixas na linha de frente aí contra a Covid-19. Então, para nós é uma satisfação e continuo me colocando à disposição quando o presidente quiser, a base achar que é necessário tratar algum tema jurídico dentro dessa nossa área aqui de direitos fundamentais, de direito do trabalho, desse direito administrativo de algumas partes dos servidores, nós estamos aqui à disposição. E eu fico muito grato pelo convite, é muito produtivo para nós isso. Muito obrigado, doutor. Então vamos às perguntas, doutor. O sindicato vai poder ajuizar ação coletiva buscando o direito para todos os trabalhadores? Bom, primeiro acho que é interessante dar uma contextualizada no que é que está acontecendo sobre o FGTS, né? É importante que as pessoas compreendam, né, que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, esses 8% que são descontados, e está exatamente regulamentado por uma lei própria, é a Lei 8036 de 1990. Historicamente, o pessoal que não lembra mais quem é mais antigo, o pessoal fala os antigões, né? Antigamente existia a estabilidade decenal. O trabalhador que permanecesse por 10 anos numa empresa, no mesmo emprego, ele tinha uma estabilidade. Ele não era servidor público, mas tinha a estabilidade decenal. E aí, houve a criação do FGTS, que era exatamente uma perspectiva que ficava opcional, a pessoa ou escolhia ficar com a estabilidade decenal, ou ela optava pelo FGTS, que havia esse fundo que era formado por esses depósitos dos trabalhadores no trabalho, e quando o trabalhador, porventura, fosse sair, ele teria aquilo ali para ter uma garantia do tempo de serviço que ele trabalhou, para ele não ficar, por exemplo, sem nada. Foi isso que aconteceu. Isso era uma opção e, com o tempo, o FGTS acabou sendo algo obrigatório. Aí vem essa lei, a Lei 8036/90, e realmente impôs o FGTS para todo mundo, sendo que a maior parte das pessoas já tinha optado pelo FGTS. Então, esses 8%, que, por exemplo, os empregadores, né, eles são obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês, né, exatamente em conta bancária que é vinculada ao trabalhador, por isso que vocês têm um cartão e você pode verificar como é que estão aí os depósitos do FGTS, e é referente a 8% da remuneração paga ou devida aí no mês anterior a cada trabalhador ou trabalhadora, incluídas aí na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT. Ou seja, ele engloba tudo, acaba sendo uma verba interessante que também eles tomam como base para, se, por exemplo, o trabalhador for despedido sem justa causa, né? Então, o sem justa causa impacta em que ele também vai receber uma multa de 40% como indenização por ter saído sem justa causa, em cima do valor depositado do FGTS. Então, é uma primeira coisa para você entender o que é o FGTS. São esses 8%. Então, tem gente que tem um ano de trabalho. Se tiver um mês de trabalho, já tem FGTS depositado. Se tiver um ano, 10 anos, né, 20 anos, 30 anos, quer dizer, tem FGTS depositado, porque no dia 7 de cada mês, os empregadores tinham que depositar nada menos do que 8% sobre o que você recebe. Então, dentro dessa primeira perspectiva, onde é que fica esse dinheiro? Você vê o valor lá, mas você não pode movimentar como regra a conta.
Né? Você só sabe que está sendo depositado, às vezes não depositam, avisa-se ao sindicato, o sindicato entra com ação, implica até em situações que podem gerar muitos danos às empresas, se as empresas, porventura, por exemplo, não fizeram o depósito, podem ser multadas, autuadas e por aí vai, certo? Então, esse dinheiro vai ficando lá. Você nem percebe que ele existe, até porque você não pode movimentar facilmente. Também, a Lei 8036, ela tem possibilidade de saque do FGTS. Você deve estar pensando, eu vou tentando aqui pensar até nas dúvidas das pessoas. Eu tinha dinheiro naquele tempo, por exemplo, se estão falando principalmente entre 1999 e 2013, ou até agora, então eu não trabalhava, não vai pegar para mim. Ou outro, eu trabalhava na época, outro que saiu, quer dizer, tem gente que está assistindo aqui com os familiares. Então a grande discussão é, esse dinheiro também tem gente que pegou e adoeceu, porque tem situações em que a lei prevê que você pode fazer o saque, mas eu não tenho mais dinheiro, eu saquei o FGTS. Tem empresa que fazia aqueles pseudo-acordos, né, que seriam fraudulentos, bota a pessoa para sair, para ela receber um seguro-desemprego, aí ela saca o FGTS, né? Não, mas eu já saquei, mas a questão agora é essa. Independentemente de você ter sacado ou não, se você sacou dentro dos requisitos legais, então ficou o valor nominal, que vai ser utilizado para, por exemplo, você sacar quando você sair, ou se houver uma rescisão, para tomar como base aí a questão da multa de 40%, certo? Se sacou, né, o valor nominal vai servir para cálculo da multa. Se não sacou, o valor está lá, por exemplo, para ser corrigido e tirar todo. Para a pessoa, por exemplo, que sacou e diz assim, eu não tenho mais FGTS, mas a discussão agora que a gente vai apresentar não é com relação ao valor que você sacou, é o valor que era para ter a mais para você sacar. Por quê? Porque tinha a ver com a correção monetária. Então, basicamente, se vocês entenderam que o FGTS, historicamente, foi essa substituição criada pelo governo da estabilidade decenal, depois começar a entender que o FGTS são esses 8% que o empregador coloca na sua conta, né? Todo dia 7 tem que depositar e você pode verificar o seu saldo lá na conta da Caixa Econômica. Essa conta é vinculada a você. Se você compreendeu isso, sabe que também tem as hipóteses que você pode ter tirado o dinheiro porque saiu do emprego. E aí tirou mesmo o dinheiro, mas ainda está faltando uma correção, porque a questão é na correção. Ou sacou o dinheiro porque cumpriu algum requisito legal e prestou do dinheiro e ficou lá só o valor nominal. Então, o que está acontecendo? Para todo mundo que trabalhou, se está havendo um questionamento com relação à correção monetária aplicada pela Caixa, nós dissemos há pouco que o dinheiro ficava depositado na Caixa e fica depositado na Caixa, então a Caixa, por imposição legal, tem que aplicar uma correção monetária. Então, qual é a correção monetária que é prevista na Lei 8036/90, que é a lei do FGTS? Era a taxa referencial, a TR. Contudo, essa taxa referencial ela foi caindo. O próprio Banco Central foi mexendo nessa taxa, e principalmente a partir de 1999, essa taxa ficou, por exemplo, praticamente a zero, ficou sem correção. Quando a inflação estava acontecendo, você sabe que em 99 nós tínhamos ritmos de inflação mais alta, nós tivemos depois uma espécie de estabilidade de inflação que ainda assim chegava a 1,5%, 2%, mas nós tivemos períodos nesses espaços aí que houve 16% de inflação. Esse ano, nós já estamos aí acumulando mais de 7% de inflação, que até o pessoal está na negociação coletiva. Então, veja, mesmo que você tenha saído, a discussão, ou tenha sacado o dinheiro, a discussão é, o dinheiro que você sacou não estava completo. Por quê? Porque ele não foi corrigido ou foi mal corrigido. E se você não sacou, ou seja, tem esse todo e tem a parte que era para ter sido a parte corrigida. Então, basicamente, só para a gente entender, né, o que era o FGTS e o que é que está sendo questionado. Então, em regra, todo mundo que estava com carteira assinada, trabalhando, principalmente de 1999 em diante, tem direito a uma atualização de correção, caso o Supremo Tribunal Federal julgue procedente essa ação de solidariedade. E qual é o problema aí? Quem tem direito? Que acho que a pergunta
básica do presidente Ronaldo. Por que está tendo esse movimento? Por que estão procurando o sindicato? Se a discussão está lá no Supremo? Não é essa a grande pergunta? Eu tenho ideia de como é que eu faço. Né? Então, se você entendeu o porquê da coisa, aí a questão agora é processual. Você entendeu a matéria, agora é o processo. Bom, o pedido do Partido Solidariedade, ele é um pedido em uma ação direta de inconstitucionalidade. Por ser uma ação direta de inconstitucionalidade, ela vai para o controle concentrado de constitucionalidade, que só quem julga é concentrado onde? No Supremo Tribunal Federal. Como regra, essa ação ela tem efeitos que chama erga omnes, ou seja, contra todos, né? Ou a favor de todos nesse caso. E ex tunc, que eles chamam, que é retroage a data do que está sendo pedido ou a data do protocolo da ação. Nesse caso, ele está pedindo a data, como é uma inconstitucionalidade de lei, é a data da edição da norma, dizer que aquela norma era inconstitucional. Se a gente está falando que a Constituição é de 88 e a lei do FGTS é 836 de 90, então retroação até 90. Certo? Bom, essa é a primeira questão. Bom, Clóvis, então, para que o pessoal está se movimentando? Para que está procurando o sindicato? Para que eu tenho que pegar meus extratos? Se a ação do Solidariedade ganhar, você está dizendo que é para todos, contra todos, como assim? Então, para que eu preciso entrar com a questão do sindicato? Bom, eu falei que essa questão é uma regra, né? É uma regra. Contudo, em situações excepcionais, que estão previstas lá no artigo 27 da lei que trata sobre a ação direta de inconstitucionalidade, diz que em caso de segurança jurídica ou de forte interesse social, essa questão da coisa pública, não é? O Supremo Tribunal pode modular os efeitos da decisão. E o que é modular, Clóvis? Cada palavra é difícil, né? Modular é isso. Se eu estou dizendo que a regra é se ele decidir uma ação direta de inconstitucionalidade vale para todo mundo, quando a exceção aconteceu, que é a exceção? Ele entender que pode ter um impacto muito grande, por exemplo, o Estado quebrar, né? Ele achar que se, por exemplo, isso aí for dar um impacto muito grande no Estado, se for aplicar para todo mundo, achar que o Estado vai partir. Aí, ao invés dele dizer, não, vou voltar até 99, ele pode limitar um prazo. Aliás, até 90, ele pode limitar um prazo. Eu vou aplicar para todo mundo, ele pode dizer, não, eu vou limitar a determinadas pessoas. Então, supõe-se que há uma grande possibilidade dele modular e limitar para quem? Para quem tiver entrado com a ação. Não sei se agora está ficando claro, a gente está afunilando, né? Então, essa é a questão. Se o Supremo usar a regra e julgar procedente a ação do Solidariedade, vale para todo mundo. Contudo, se o governo chegar para o Supremo e demonstrar que está com dificuldades, e a gente sabe aí as questões da argumentação da Covid e tudo, disser que se ele aplicar para todo mundo com uma correção automática, isso vai quebrar o Estado e vai ser muito pior para as outras pessoas, o Supremo pode fazer o quê? Modular. E pode modular dizendo assim, só vai pagar quem achou ruim. Ou seja, quem entrou com a ação junto ao Poder Judiciário. E aí é que está a questão. E ele vai aplicar até quando essa ação? Por exemplo, pode ser que ele module dizendo assim, quem entrou com a ação até o dia do julgamento vai ter direito. E quem não entrou não vai ter direito. Então, é por cautela, por zelo, que o sindicato está se preocupando em informar, em pedir que os trabalhadores juntem os extratos a partir de 1999, os extratos de FGTS, e vão guardando isso num primeiro momento, porque o sindicato está dizendo quem é que tem direito? Todo mundo que tivesse empregado a partir de 1999, basicamente, em relação a essa correção, quando a TR chegou a quase zero. Como é que eu vou conseguir esse direito? Bom, primeira hipótese, se a ação do Solidariedade ganhar e o Supremo seguir uma regra e der um impacto de bilhões no orçamento, mandando aplicar automaticamente, todo mundo vai ter direito, independentemente de outras ações. Basta você mostrar, provar com os seus contra-cheques lá na época, ou melhor falando, com seus extratos,
que você estava trabalhando e tinha o dinheiro, e o dinheiro, consequentemente, não foi corrigido, porque não tinha sido corrigido de ninguém. Mas, se o Supremo resolver modular os efeitos, aí vem a questão. Disser, só vou conceder para quem entrou com a ação. E aí? Aí fica realmente restrito a quem entrar com a ação. Qual é o papel do sindicato? O sindicato pode entrar com a ação coletiva. Clóvis, eu quero entrar com a ação individual. Pode. Mas aí talvez não seja a forma mais, como é que se chama? Mais hábil. Primeiro porque para contratar advogado individual, para juntar tudo que é papel até a hora do julgamento, pode ser que não dê tempo, pode ser mais custoso. E se perder a ação, ainda tem essa aí, o papel do sindicato, você vai ter que arcar com o custo, os ônus e sucumbência da ação. E o sindicato, como lhe protege, protege os filiados e as filiadas, o pessoal que está afiliado, essa filiação que você paga serve para custear os advogados. E os advogados e os custos do processo, o sindicato arca. Então, no primeiro momento, a sugestão que a gente está passando para o sindicato é o sindicato entra com a ação, exatamente tentando, já pensando, o sindicato representa filiados e não filiados. Contudo, pode ser que o Supremo restrinja. Então, não só restringir no sentido de quantidade de pessoas e pessoas que têm entrado com a ação, e ele chegar, por exemplo, nas ações dos sindicatos, que muitos estão entrando, e disser, eu só vou pagar a sua base de filiados. Por quê? Porque são os que você provou que efetivamente estavam na sua ação. Então, é nesse sentido que o sindicato, por cautela, está fazendo esse movimento, primeiro informando, dizendo para você que você retire seu extrato, que se você estava com carteira assinada, você tem direito da correção, mesmo que você tenha perdido o trabalho, todo o seu tempo de FGTS vai ter que ser calculado. Então, junte os extratos, vai aguardando, caso ganhe no Supremo e eles limitem, modulem os efeitos da decisão, o sindicato está entrando com a ação e aí você vai apresentar, caso ganhe, os documentos no sindicato e os advogados vão fazendo o quê? As execuções e você vai receber o seu dinheiro corrigido, ou o valor da correção. Está claro até aqui? Perfeito. É isso? Exato. Doutor, acho que o senhor já explanou aí para a Maria, mas eu vou fazer a pergunta. Quais trabalhadores estariam abrangidos por essa ação? Pronto, fantástico aí, porque vem o detalhe, né? A prescrição do FGTS, muitos também se questionam com relação a isso, né? Ela era sempre tritentária, 30 anos. E o Supremo, né, limitou, analisando uma súmula do TST na Justiça do Trabalho, para 5. Mas aí é 5 do trabalhador pleitear FGTS que não foi depositado do empregador. E na Justiça Federal, desde o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento pacífico é que, para correção monetária, a prescrição é de 30 anos. Então, o que nós vamos pleitear aqui a nível de sindicato é correção monetária. A gente não está indo atrás de 5 anos de empregador que não depositou. A gente está indo atrás nessa aqui da correção dos valores que estavam depositados. Então, quem tem direito? Quem, no intervalo de 30 anos do dia que a gente entrar com a ação, que a gente está já protocolando, estivesse trabalhando de carteira assinada, porque, consequentemente, como eu falei no começo, cada dia 7, desde os anos 90, o empregador depositava 8% do valor do que você ganhava. Ficou claro? Então, 30 anos, quer dizer, é uma ação que envolve, acredito que vai envolver praticamente todo mundo que tem carteira assinada. Ou tem, ou tinha. Então, quer dizer, é uma grande ação. Ficou claro? Perfeito, doutor. Perfeito. Doutor, a próxima. O que o trabalhador precisa fazer agora, no momento do ajuizamento da ação? Bom, muito interessante isso. Por quê? Porque o sindicato, ele representa os trabalhadores. Isso que diz no artigo 8º da Constituição. Então, o sindicato pode utilizar, o trabalhador pode procurar o sindicato, como eu disse, para entrar com ação individual, mas a questão é a demanda de gente e os custos que podem impactar para o próprio trabalhador.
Ainda tem uma outra questão. Se o sindicato entrar com ação coletiva e por algum motivo a ação coletiva for julgada improcedente, o sindicato arca com os custos, com tudo, e o trabalhador ainda assim pode entrar com a ação. Isso é que é interessante. Se o trabalhador entrar com a ação individual e ele perder, e ela transitar em julgado, ele não pode questionar mais e não vai participar dos efeitos da ação do sindicato. Agora, se o sindicato entrar com ação coletiva e o sindicato ganhar, o trabalhador se beneficia, basta procurar o sindicato e executar junto ao sindicato, né, no processo do sindicato. Se ele entrar com a individual, ele está escolhendo o caminho da individual. Se ele perder lá, está perdido. E se o sindicato perder, aí ele pode entrar com a individual. Não sei se isso aí ficou claro. Então, por isso que é estratégica a tomada de decisão que o presidente está enfrentando, né? Primeiro, trabalhar com a ação coletiva, porque os trabalhadores vão ter uma segunda chance. Então, ele faz uma coletiva em que ele só precisa juntar o quê? Ele vai pegar a amostragem de alguns, até dos diretores, né, de que tinha depósito, vai pegar as normas em abstrato, que tratam sobre a questão da correção, vai pedir pelos seus filiados, no primeiro momento, ao sindicato. E vai pedir, nessa ação, caso o Supremo module, basta depois os trabalhadores juntarem os extratos de conta do FGTS, dos depósitos que tinham. Ainda vem essa questão, porque o sindicato vai trabalhar para fazer os cálculos, né? Ele vai ver essa questão, ou você já pode até chegar com os cálculos prontos, mas o sindicato vai trabalhar em cima. Quando forem chegando, caso ganhe a ação, só apresenta o documento para o sindicato quando ganhar a ação. Salvo se o sindicato quiser já se organizar e vamos ver como é essa estrutura, enquanto os trabalhadores vão pegando, para eles já terem os documentos. Mas o ideal agora é baixar os extratos, guardar os extratos. Quando ganhar, quem for entrar, aceitar a ação coletiva do sindicato, for filiado aí ao sindicato, né, vai chegar junto ao sindicato, apresentar os extratos e os advogados vão habilitando as pessoas e elas vão tendo atualização. Quem, num segundo momento aí, por exemplo, for entrar com ação individual, aí já tem que juntar os extratos imediatamente, os cálculos imediatamente. Até isso aí é melhor realmente na ação coletiva, porque não precisa apresentar os cálculos agora. Se for na individual, tem que apresentar os extratos e os cálculos agora. Se for na coletiva, não. Vai ser só por ocasião da execução. Perfeito, doutor. Doutor, pela sua experiência, doutor Clóvis, qual a expectativa com a decisão do Supremo Tribunal Federal que está por vir? Bom, é o seguinte, loteria não é muito para nós, é difícil. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Há sinais fortes de que há uma grande possibilidade de ter prosperidade essa ação. Um sinal que eu achei bem forte foi, inclusive, agora, no momento da pandemia, em que eles estão discutindo ainda, brigando por que houve esses vetos de orçamentos, não é isso? Sabe-se, né? Eu vi, né, inclusive, estão discutindo na parte que é do lado do presidente, mais patronal, as corretoras de investimentos, você pegar as notícias da XP Investimentos e outras, eles avaliam em bilhões de reais o impacto que isso pode trazer. E na hora que saiu isso, parece que o governo deve ter procurado o relator, porque ele tirou de pauta, era para ter sido julgado hoje. Exato. E é interessante também, presidente, que já tinha havido um julgamento que exatamente os valores que estavam depositados na Justiça do Trabalho, estava essa discussão também, certo? E o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, ele disse que a correção deveria ser pela inflação. Mas como deu um impacto muito grande, o que acontece? O Supremo modulou os efeitos. Até foi o relator, o ministro Gilmar Mendes, ressalvado o engano. Depois vocês podem olhar isso. Sobre correção dos créditos na Justiça do Trabalho. Quer dizer, já foi uma sinalização de que o caminho é a inflação. Né? Que é a inflação, e outros que eles estavam pegando era a taxa Selic.
E a taxa Selic, ainda assim, veja, a terra estava em zero. Hoje a Selic está em 3,65. Teve tempo que a Selic teve a 16%. Então a Selic, ela às vezes vai acompanhando essas questões. Tanto que a poupança, por exemplo, é 70% da Selic, a poupança a partir de 2011. Antes de 2011, já era um valor a mais. Entendeu? Então, também, o último caso que eu achei sintomático, então, primeiro foi o julgamento que houve da correção dos valores que ficam nas contas vinculadas na Justiça do Trabalho. O segundo foi a retirada de pauta hoje do processo que estava movimentando o Brasil inteiro. Muitas pessoas entrando com ação. Fala para ele lá que tá acabando. E o terceiro ponto é que saiu o julgamento do PIS/COFINS, e é também com relação à correção, não sei se vocês viram. E o que o governo fez? O Supremo julgou a favor dos trabalhadores. E o governo entrou com embargo. E o que o governo está pedindo? Modulação dos efeitos da decisão. Que é isso, como eu disse, restringir os efeitos para ter um impacto econômico financeiro menor. Então, a retirada de pauta disso hoje, né, já para mim já foi sintomático, porque, grosso modo, o governo diz, olha, vamos tentar tirar isso de pauta, porque pode ser que você julgue procedente e a gente não tenha condição de pagar, ou então o Estado, por exemplo, possa quebrar. Pode usar esse argumento. Né? E aí, o que o Supremo pode ter dito? Tudo bem, eu vou tirar de pauta, mas vocês também estão sabendo que mais gente vai entrar com ações. É mais uma oportunidade. Ok? Ficou claro aí? Por isso que eu acho que parece que são bons os ventos, né? Entendo, doutor. Doutor Clóvis, aqui na região aqui tem alguns hospitais que eles não depositam o Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Agora, então, como é que fica? O que nós podemos fazer por esse trabalhador? É o seguinte, primeiro tem que saber qual é a situação, né? A gente primeiro tem que dividir uma coisa chamada... o trabalhador é um gênero, né? O empregado é uma espécie, né? Então, eu tenho o servidor público estatutário, ele é uma espécie de trabalhador. O empregado é outra espécie de trabalhador. E aí, Rafael? E eu sei que tem hospitais da rede pública e da rede privada. Eu sei que na rede pública, eu que advoguei e advogo para várias entidades, trabalhei muito com hospital, principalmente que eu já tive nessa base dos servidores públicos federais, né, dentro dos HUs. Então, quando você chega dentro do HU desse, você tem estatutário, temporário, bolsista, não é isso? Exato. Terceirizado, professor, é um negócio imenso lá dentro. Então, eu tenho primeiro dizer assim, eu não posso no primeiro momento dizer, né, um hospital que não paga. Não, primeiro assim, o hospital, se for com a parte de servidor público estatutário, não tem FGTS. Tá vendo como a nossa conversinha foi interessante no começo? Que eu fui explicar que o FGTS era uma substituição da estabilidade decenal. Então, o empregado seletista, houve uma troca legal da estabilidade decenal pelo FGTS. E no serviço público, o servidor público estadual, aliás, estatutário, ele manteve a estabilidade. Então, não tem a lei 8036 de 90, que é a lei do FGTS, não se aplica ao servidor. Então, primeira coisa, hospital que não deposita FGTS, está errado? Depende. Se ele estiver tratando do vínculo de estatutário, servidor público concursado estatutário, não tem FGTS. Agora, aí pronto, então aí ele não está errado. Agora, vamos lá, hospital que está lá com alguém com o vínculo de empregado, carteira assinada, seletista, né? Ele deve, conforme a lei 8036/90, depositar, não é isso que a gente falou aqui há pouco, até o 7º dia de cada mês, 8% referente ao FGTS. Com relação ao seletista, o bolsista, não tem. O estatutário, não tem. Ele tem estabilidade.
certo? O temporário é um contrato administrativo específico. Ele não tem. Mas o seletista do hospital tem. Então, o seletista, se o hospital não estiver depositando, certo? Aí a gente tem que fazer o quê? Primeiro, o sindicato costuma ir chamar lá para negociar, para apresentar o que está acontecendo, para entender. Mesmo se não quiser, ou já pode ir em paralelo, fazer denúncia junto à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego para haver fiscalização. Uma coisa, ó, conversa, ao mesmo tempo denuncia no Ministério Público do Trabalho, 3 coisas. E ainda pode o sindicato entrar com uma ação coletiva em defesa dos trabalhadores, pedindo, né, liminarmente o depósito imediato e, consequentemente, também, ao final da ação, multa, né, uma indenização por danos morais e materiais aos trabalhadores que estão sendo lesados. Perfeito, okay? Perfeito, doutor. Doutor, agora eu pedi para você responder as principais dúvidas dos participantes aqui. Eu só mencionei algumas perguntas, bem rapidinho, doutor. Tem uma pergunta: esse dinheiro entraria na conta do fundo ou eu irei pegar o dinheiro na mão? Oi, bola. Depende. Tá, a primeira pergunta, né? Aquela linguagem que eu estou usando está sendo claro? Está dando para entender direitinho? Claro. Então vamos lá. Clóvis, o dinheiro vai estar na mão? É assim, ó. Se você, nesse teu período de 99 para cá, que a gente está discutindo principalmente, né? Se você saiu, ó, imagina aí uma situação, porque há uma, como é que a gente chama? Há um giro muito grande na categoria, concorda? Sim. Então tem gente, imagine aí, ó. Você, vamos pensar uma situação hipotética, você trabalhou de 99 a 2009, 10 anos, né? Exato. Aí você ou pediu para sair ou foi despedido, né? Você saiu do emprego tal e foi para outro canto. Hoje você, por exemplo, pode ser um servidor público, não acontece muito nessa categoria. Aqueles 10 anos, você não tem o valor nominal, não vai pegar o extrato, o dinheiro vai cair aonde? Na sua mão. Só pode cair na sua mão, não tem mais conta de FGTS. Exatamente. Não é isso? Agora, o trabalhador que está trabalhando direto de 99 para cá e continua com vínculo de emprego, a correção vai para onde? Para dentro da conta, grosso modo. Né? A outro trabalhador, no outro caso, ele saiu de um emprego e foi para outro emprego. Do emprego que ele saiu, não era outra conta? Ele vai receber na mão o do emprego que ele saiu. A gente diz assim na mão, é para você entender, logicamente, que saiu o advogado do sindicato, vai habilitar e vai sair na sua conta bancária. E da parte que ele está com o vínculo em aberto, vai cair dentro da conta do FGTS. Tá vendo como vai ser importante ter os extratos para fazer o cálculo? Então, vai ter coisa que você, se você encerrou um vínculo e já sacou o FGTS desse vínculo, o dinheiro não vai mais para aquela conta, ele vai para sua mão. No novo vínculo, se o vínculo estiver aberto, ele vai integrar o FGTS, que é bom para o trabalhador, grosso modo, não é? Por quê? Porque vai aumentar para o empregador colocar o trabalhador para fora sem justa causa, ele vai pagar uma indenização o quê? Maior, acaba gerando mais dificuldade do empregador botar o empregado para fora sem justa causa, concorda? Sem dúvida. E se você tiver alguma das situações preenchidas lá na lei, né, que você pode fazer o saque, aí você pode sacar, né, e ficar lá o valor nominal, que vai ser maior. Perfeito. Doutor, mais uma. Sou aposentado, tenho direito a essa correção? Tem problema ser aposentado. A questão é, estava com carteira assinada antes do senhor se aposentar? Ou estava com carteira assinada, quando se aposentou não era obrigado, não era obrigado. Isso aí faz tempo, desde 2008 que mudou. Antigamente, até 2008, foi quando eu comecei a advogar. Mais ou menos nessa época aí, por aí. Um pouco antes, aí tinha essa súmula do TST que dizia que quando a pessoa se aposentava, tinha que acabar o vínculo. O doutor deve saber disso, o presidente, né? Acabava o vínculo. Se aposentava, acabava o vínculo. Mas houve essa modificação. Então, depois disso, a pessoa se aposentava e teve gente que fazia o quê? Continua no emprego. Entendeu? Então, continuava no emprego e não necessariamente sacava. Então, tem várias situações. Se você se aposentou e você continuou no vínculo, é lógico que você tem direito, se for ganho, até a correção.
E esse dinheiro, logicamente, vai para dentro da conta, como eu falei no caso anterior, né? Porque vai aumentar o montante do seu FGTS. É seu, só não pode sacar na hora que você quiser. É pensado para sacar em situações excepcionais ou quando acaba o contrato, aquele contrato. E se você se aposentou e acabou o vínculo, você vai pegar os extratos e a mesma coisa. E aí esse dinheiro vai para onde? Vai ter que cair na sua conta na mão, porque não tem mais vínculo, né? Quer dizer, é aposentado, mas trabalhou, se ganhar, pega os extratos, tem a correção, tem tudo, e na ação é só colocar para receber, caso ela prospere no Supremo. Perfeito, doutor. Doutor, eu gostaria de agradecer, em nome de todos os trabalhadores da saúde de São José do Rio Preto e região, por esse esclarecimento tão importante para toda a categoria. Chegou mais uma pergunta aqui, doutor, por gentileza. Ótimo, gostando Quem muito já de entrou você. com ação com outro advogado, ele vai poder entrar novamente pelo sindicato? Bom, é o que eu estava falando sobre as chances, né? No processo coletivo, né, no Brasil, tentar usar uma linguagem mais fácil, porque quer queira que não é direito puro isso aí, é direito processual puro. Se eu entro com a ação coletiva, quem tem legitimidade para entrar com a ação coletiva? O sindicato. Se o sindicato entra com a ação coletiva e o sindicato perder qualquer ação, grosso modo, se não tiver prescrito ou coisa do tipo, o trabalhador pode entrar e ter uma segunda chance, concorda? É uma saída. Se o trabalhador, sabendo que tem uma ação coletiva do sindicato, ele tem uma ação individual e ele mantém, ele está dizendo o quê? Eu não quero participar do sindicato. Então, se o sindicato ganhar e ele perder, está perdido lá. E se o sindicato perder, ele vai ficar com a dele mesmo. Ele não tem condição de botar outro, só pode entrar uma vez. E a pergunta que ele fez, mas eu entrei com outro advogado. O que é que se faz? Né? Que é o que diz o processo. Se a pessoa entrou com ação individual com outro advogado e ela sabe que tem uma ação coletiva e ela não quer perder a chance, o que ela faz normalmente? Ela pode pedir para o juiz suspender a tramitação do processo até que saia o resultado da ação do sindicato. Certo? Aí o que acontece? Se o sindicato ganhar, aí ela opta por desistir lá da ação dela e correr para o sindicato, não é isso? E fica nessa chance. Então, o ideal é, se o sindicato entrar, que vai entrar, já está tudo alinhado aí, é pegar e pedir para assustar e esperar os efeitos da do sindicato. Porque caso o sindicato ganhe e a do sindicato se aplique, ele só vai lá e pega. Entendi. E aí depois desiste a outra. E se o sindicato perder, aí ele vai e pede para tirar a suspensão da tramitação do processo dele e continua o dele. Perfeito, entendeu? Doutor. Perfeito. O problema a questão é essa, por isso que a gente não está recomendando que entre agora, porque como a prescrição é de 30 anos, se a do sindicato prosperar, o cara já é beneficiado. E se ela não prosperar, ele pode entrar depois. Entendeu? E quem está andando com a ação sabendo que tem a do sindicato, aí é importante que ele mande sustar para ele esperar primeiro sair a do sindicato, né? Que aí ele vai ter chance. Perfeito, doutor. Doutor, mais uma vez, né, em nome de todos os trabalhadores filiados ao sindicato e região, por esse esclarecimento tão importante para toda a categoria, muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Suas considerações finais, doutor. Bom, eu só dizer que, em razão da pandemia, a gente estava muito... nós estamos aqui em Fortaleza, no Ceará, e fazemos essa parte, você vê como o sindicato investe em a parte específica, né? E a gente é muito grato, é muito importante o cuidado que o sindicato tem com a base, principalmente com os filiados que veem o valor que o sindicato tem, não só para informar, mas para ter uma advocacia qualificada, principalmente nos temas específicos. E quando eu falo que eu estou aqui de Fortaleza e trabalho com vocês aí, é no sentido exatamente, porque aí tem toda uma base de trabalhos individuais, e não é muito normal o advogado de direito coletivo, é muito normal o advogado que trabalha o individual, o dia a dia, né? Então, quer dizer, o sindicato saiu procurando, dentro de quem já estava atuando pelo país, para exatamente ter uma advocacia mais focada para vocês. Eu acho que isso é muito glorioso, principalmente em tempos em que as pessoas criticam muito o sindicato, desvalorizam. Quer dizer, eu estou aqui e nesse ponto,
diante das quarentenas, faz tempo que eu estou aí para visitar São José do Rio Preto e ainda não aconteceu por causa dessas questões. Nós nos falamos online praticamente todo dia, né? Tentando enfrentar as broncas e os desafios de vocês, que pelo que eu tenho visto aqui são 65 municípios, uma base imensa de trabalhadores e trabalhadoras que envolve todas as áreas do segmento de saúde, né? Guerreiros e guerreiras, né? Então, para mim, realmente é isso. Muito feliz dessa iniciativa, me disponho aqui a próximos embates, conversarmos mais aí por lives, e assim que for possível, dar uma chegada aí em São José do Rio Preto para a gente sorrir junto e enfrentar algumas questões, quem sabe, cada vez mais exitosas. Obrigado. Se Deus quiser, doutor Clóvis. Muito obrigado, boa noite, bom descanso e fique com Deus. Obrigado.